Olá, este é o último episódio da série espírita As Potências da Alma, onde estudamos a terceira parte do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Obra essa muito famosa aqui no Brasil, com várias edições por várias editoras, mas que recebeu o título de O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E nós estamos vendo então o último item da terceira parte dessa obra, quando Leon Denis nos fala sobre a fé no futuro e o tema deste episódio, a lei de evolução. Como temos feito, vamos destacar trechos do texto de Leon Denis para realizar os nossos comentários. Iniciando então com o item 5, ou princípio número 5, apresentado por Leon Denis, que é o seguinte: a ação infinita está ligada às necessidades da duração. Ora, onde há ligação, relação, há lei. A lei do universo é a conservação, é a ordem, é a harmonia. Da ordem deriva o bem, da harmonia deriva a beleza. Como sempre, palavras magistrais de Leon Denis, nos lembrando que Deus é a perfeição e, portanto, tudo no universo obedece a uma ordem. E essa ordem é perfeita porque ela vem exatamente da vontade divina. E o que devemos fazer é entender essa ordem, essa harmonia, essa beleza, para não perturbá-la, para que possamos contribuir sempre dentro daquilo que estamos realizando aqui no nosso planeta, que é casa divina. Não podemos esquecer disso. Lembrando que ele nos coloca aqui que da ordem deriva o bem e da harmonia deriva a beleza. Ordem e harmonia nós precisamos procurar sempre. Mas Leon Denis continua e ainda vai nos dizer: o fim mais elevado do universo é a beleza sob todos os seus aspectos, material, intelectual, moral. A justiça e o amor são seus meios. A beleza, em sua essência, é, pois, inseparável do bem, e ambas, por sua estreita união, constituem a verdade absoluta, a inteligência suprema, a perfeição. Bem, Leon Denis está aqui nos lembrando que precisamos procurar sempre a beleza. E seria maravilhoso se assim conseguíssemos realizar a beleza material, a beleza intelectual, a beleza moral. E tudo isso está ligado, na verdade, à nossa realidade como alma imortal. Então é isso que nós precisamos fazer. Então, procurar embelezar todas as coisas, procurar levar a nossa intelectualidade, o nosso conhecimento, também para fomentar o belo e, claro, a beleza moral, que é a conquista das virtudes. Tudo isso vai nos levar à perfeição, que é a grande verdade que nos aguarda, porque todos estamos destinados a chegar à perfeição, mas precisamos realizar os nossos esforços para isso. Na sequência, Leon Denis nos apresenta o item 6. O objetivo da alma, em sua evolução, é atingir e realizar em si e em volta de si, através dos tempos e das estações ascendentes do universo, pelo desabrochar das potências que possui em germen, essa noção eterna do belo e do bem, que exprime a ideia de Deus, a própria ideia de perfeição. Objetivo da alma, ou seja, o nosso objetivo, o meu objetivo, o seu objetivo,
que é chegar à perfeição, mas para isso tem que realizar em si mesmo e expandir para o seu entorno o bem e o belo. Esse é o caminho que tem por base o amor para chegarmos à perfeição, que é tão sonhada, porque na perfeição nós teremos felicidade. É na perfeição que teremos paz. É na perfeição que teremos justiça e estaremos com Deus. Na sequência do seu texto, Leon Denis vai nos apresentar o item 7, ou, como temos chamado também, o princípio número 7, que é o último da sua apresentação sobre a fé no futuro e a lei de evolução. Vamos passar então a palavra a ele, Leon Denis. Da lei da ascensão, bem entendida, deriva a explicação de todos os problemas do ser. A evolução da alma, que recebe, primeiramente, pela transmissão atávica, todas as suas qualidades ancestrais, depois as desenvolve por sua ação própria para lhes acrescentar novas qualidades. A liberdade relativa do ser, relativo no ser absoluto, a formação lenta da consciência humana através dos séculos e seus desenvolvimentos sucessivos nos infinitos do porvir, a unidade de essência e a solidariedade eterna das almas em marcha para a conquista dos altos cimos. Este texto de Leon Denis é um resumo maravilhoso do que nos ensina a doutrina espírita. Somos criados por Deus, temos em nós todos os germes ou todos os potenciais, tanto intelectuais quanto morais, para desenvolver. Então recebemos isso de Deus, nosso Pai. Aí, através das reencarnações, sucessivamente vamos desenvolvendo esse potencial, adquirindo sempre novas qualidades. Essas qualidades serão sempre relativas em relação a Deus, porque Deus é a perfeição absoluta. Nós seremos a perfeição relativa. E é assim que vamos, passo a passo, pouco a pouco, formando a nossa consciência e sabendo utilizar a liberdade, sempre assumindo as responsabilidades pelas nossas escolhas. E é por isso que vamos entendendo, também nesse desenvolvimento, a importância da solidariedade entre todos nós. Mas ele continua. Vamos fazer mais um destaque do seu texto. É tempo de o compreender. A civilização só poderá engrandecer-se. A sociedade só poderá subir se um pensamento cada vez mais elevado e uma luz mais viva vierem inspirar, esclarecer os espíritos e tocar os corações, renovando-os. Somente a ideia é mãe da ação. Somente a vontade de realizar a plenitude do ser, cada vez melhor, cada vez maior, nos pode conduzir aos cimos longínquos em que a ciência, a arte, toda a obra humana, numa palavra, achará sua expansão, sua regeneração. Ou seja, precisamos ter ideais nobres de vida. E esses ideais nobres, iluminados pela visão espiritualista da vida e do ser, a alma, o espírito que nós somos. Com essa visão, nos impulsionaremos para frente, para o alto, conseguindo a nossa moralização e espiritualização. Por isso,
é extremamente necessário, é essencial, é fundamental que tenhamos essa visão espiritualista da vida que o Espiritismo nos traz. E isso renovará não apenas a nós seres humanos, mas tudo o que fazemos. Portanto, renovará toda a ciência, toda a cultura, todas as artes, toda a filosofia e assim por diante. E chegando ao final do texto de Leon Denis, na terceira parte do livro O Problema do Ser e do Destino, quando ele fecha o estudo sobre as potências da alma, ele nos traz este magistral texto, este pensamento que deve calar fundo em todos nós, no fundo da nossa alma. Diz então Leon Denis: fé do passado, ciências, filosofias, religiões, iluminai-vos com uma chama nova, sacudir vossos velhos sudários e as cinzas que os cobrem, e escutai as vozes reveladoras do túmulo. Elas nos trazem uma renovação do pensamento com os segredos do além, que o homem tem necessidade de conhecer para melhor viver, melhor agir e melhor morrer. Lembrando que a morte não existe. O que existe é sempre a vida em renovação. Nós largamos esse corpo para retornar à nossa realidade espiritual, através do perispírito, nosso corpo espiritual, e continuarmos o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. E Leon Denis tem razão. Está mais do que na hora da fé, da religião, da ciência, da filosofia se iluminarem com o Espiritismo, se iluminarem com a imortalidade da alma, com a vida após a morte, com a reencarnação e com a lei de evolução. E sem esquecermos, com a mediunidade, o intercâmbio entre os chamados mortos e os chamados vivos, mas todos nós sempre vivos, já que a morte não existe. E é assim que nós vamos conseguir fazer melhor, pensar melhor e morrer melhor, retornando ao mundo espiritual, como vencedores de nós mesmos e do mundo. Com isso, chegamos ao final desta série espírita As Potências da Alma, que teve por base a terceira parte do livro O Problema do Ser e do Destino, escrito por Leon Denis, no início do século XX, mas com estudos que são, em verdade, universais e atemporais. Deixamos aqui o convite para você ler essa magistral obra desse grande filósofo e pensador do Espiritismo, que é Leon Denis. Todos os episódios estarão disponíveis na internet, através do YouTube, para que você possa revê-los sempre que desejar. E que esta série tenha trazido a você uma nova visão da vida, alicerçada nos princípios que formam o Espiritismo ou doutrina espírita, conforme encontramos essa doutrina no conjunto de obras assinadas por Allan Kardec. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que possamos receber as bênçãos de amor e paz do nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo nesta humanidade. E que possamos todos trabalharmos as potências da nossa alma para, mais cedo do que imaginamos, chegarmos à perfeição. Um grande abraço a você e até uma próxima oportunidade.